Boa tarde, meninas! Mais uma tentativa. Vamos ver se agora vai aparecer esse chat para nós. Precisamos do chat para nos comunicarmos. A gente fez 360, agora não aconteceu isso nenhuma vez. Faz tempo que não acontece e aconteceu agora. É algum bug do Facebook, nunca descobri o porquê. Geralmente quando encerra e volta, ele volta. Mas vamos torcer para isso acontecer de novo. Vamos ver. Quem chegou aí, me dá um oi. Vamos torcer pra dar certo. Oi, oi, oi. Quem está aí? Aê! Deu certo, Solange. Obrigada. Bora, mulherada. Meu Deus do céu. Tema da mentoria. Quem mais tá aí? Solange tá aí. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem, Sol? Muito obrigada. Ai, obrigada a Deus. Tem que ter paciência, né, gente? Paciência, calma. Vamos recomeçando. É bem a vida, né? Às vezes a gente tem que parar, recomeçar e falar, não deu certo. Eu acho que tem até a ver, ó, com emagrecer, com o tema de hoje. Nem sempre dá tudo certo como a gente quer, como a gente espera. E aí, como que eu vou me cobrar tanto de não ter nenhuma falha aqui quando tem coisas que não dependem de mim? Não é? Então, sim, às vezes sim, tem que fecha tudo, liga de novo. Não deu de novo, fecha tudo e liga de novo. E a gente tem, não é cada dia uma oportunidade para fazer isso acontecer. É a cada momento, a cada acerto, a cada erro. Não precisa esperar, não, amanhã eu faço tudo certo. Não, amanhã não. Às vezes, início de tarde, você fez alguma coisa que considerou que errou e vai dizer que amanhã você arruma? Não, porque amanhã. Você ainda falta metade do dia. Então, não precisa, já usando aqui o problema pra gente ir conversando. Então, boa tarde, Solange, boa tarde, Maria Sônia, Dani, boa tarde, boa tarde. Tema de hoje da nossa mentoria: como não se cobrar tanto em relação ao emagrecimento e como valorizar as pequenas conquistas, a pedido da Renata. Na verdade, o que a gente conversou na última mentoria, que a Grazi pediu, tem tudo a ver com isso também. A gente tá fazendo aqui um processo terapêutico. A aula de hoje vai ser uma aula extremamente terapêutica, dependendo do envolvimento de vocês, claro, né? Sempre eu faço as perguntas e o objetivo das perguntas são objetivos terapêuticos, porque são as perguntas certas que vão gerar as respostas certas. E muitas vezes quando vocês vão sozinhas, que vocês conseguem tudo na vida sozinhas, sim, o problema é que às vezes vocês ficam tanto achando que conseguem sozinha porque conseguem, que ficam sofrendo sem pedir ajuda. Então, que consegue, mas que com uma ajuda de alguém que já conseguiu, de alguém que já trabalha com isso, de alguém que já está acostumada a ver os problemas, é muito mais fácil. Então, por que eu não vou usar essa ajuda? Por que vocês, às vezes, não fazem terapia? Por que vocês, às vezes, não estão aqui na mentoria? Por que vocês, às vezes, não assistem às aulas? Por que, às vezes, vocês não mandam a dificuldade de vocês lá no grupo? Tem a ver com isso. Então, peçam ajuda. E, assim, se isso é difícil para você, peça mais ainda, porque você precisa entrar em contato com aquilo que é difícil para você. Porque se é difícil e eu sei que vai trazer um benefício se eu conseguir e eu me afastar da dificuldade, aí que eu não vou chegar nunca. Então, se você sabe, não, isso é difícil, mas na hora que eu conseguir vai ser muito bom pra mim. Então, sabe, dá uma forçadinha e passa por cima. E aí você olha e fala, não foi tão ruim não, pedi ajuda, acho que foi até bom. Olha, por que eu não pedi antes? E aí você começa a ir quebrando essa crença de que, não, eu sou fortuna, eu consigo sozinha, eu não vou incomodar os outros. E aí você acha que tá incomodando os outros. Só que o incômodo que você acha que é pros outros é aquilo que motiva os outros às vezes. Às vezes vocês vêm me incomodar, como algumas acham, e aí eu olho e falo, pra mim é bom, porque eu sei que vocês estão fazendo e o meu propósito é ajudar vocês. Aí vocês não querem me incomodar e eu fico, nossa, caramba, acho que elas não estão fazendo. Ou não, estão fazendo, mas não precisam de mim. Então, o incômodo que você deixa de fazer pro outro, às vezes é uma ajuda que o outro próprio precise. Você ajuda todo mundo. As pessoas ficam lá esperando a oportunidade de você pedir uma ajuda para ela poder retribuir aquilo que você entrega. Então, faça, use. Enfim, vamos lá. Então, esse tema que a Renata pediu tem a ver com o tema que a Grazi pediu na última, que a gente falou sobre o que fazer para o emagrecimento deixar de ser um peso, tem a ver também. E tem uma aula que eu dou para vocês, eventualmente, lá no 360, que é aquela aula sobre o perfeccionismo, que tem tudo a ver com isso. Quem se cobra demais tem a ver com o perfeccionismo.
Então, a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês se cobram demais no emagrecimento? Contem pra mim. Quem se cobra demais no emagrecimento? Quem percebe que se cobra demais no emagrecimento, que quase envolve um sofrimento, que tem uma dor, que não consegue reconhecer as pequenas vitórias, que tá sempre, sabe, arrastando corrente, fica se cobrando mesmo. Ah, emagreci 1 quilo. Não, mas eu queria 2. Ó, eu me cobro, Denise, ó. Rê, chegou aí, Rê. Quem se cobra demais? Tu que pediu, eu sei que tu se cobra. Quem se cobra demais no emagrecimento? Fala aí, eu, né, Solange? Muitas de vocês se cobram. E isso é um problema. Porque às vezes se cobram tanto que querem fazer perfeito, ao perfeccionismo. Perfeccionismo no emagrecimento é muito difícil e bem desnecessário, ao meu ver. E a pessoa não consegue e ela faz coisas contra. Também foi o que a gente falou na última aula lá do 360. Me cobro demais em tudo, qualquer pequena falha me martirizo. E essa era a próxima. Ó, a Maria Sônia falou, nunca pensei nisso. Essa é a ideia, de eu trazer coisas aqui que vocês nunca tenham pensado, ou que vocês já tenham pensado, mas não desse jeito. E aí, opa, abre um leque novo, é um zoom novo. Então, a pergunta que eu ia fazer, a Renata até já me respondeu. Em que outras áreas da vida de vocês se cobram demais? Que outras áreas? Não, eu me cobro demais no emagrecimento. Mas é só no emagrecimento que você se cobra demais? Ou não, não, no trabalho eu me cobro muito. Não, como mãe eu me cobro muito, como esposa eu me cobro muito nisso, naquilo. Ó, no emagrecimento já me cobrei muito mais. O fato de estar estagnada me faz me cobrar em querer fazer mais e não tenho aguentado. Sim, porque tu se cobra e porque tu olha. Quando tu olha, o que acontece? Já vou dando um resumo aqui. Tu se cobra muito. Daí tu vai lá e fica com um pensamento de cobrança negativo, tu se sente mal. E aí tu vai lá e faz coisas com o teu objetivo mesmo, porque tu tá se sentindo mal. Então tu se cobra, fica com raiva e come, por exemplo. E aí tu engorda. Daí que tu não chega onde tu quer. Ó, a Sol falou, na carreira, se cobra muito. Ó, só pensava que fazer exercício e reeducação alimentar. Só pensava que fazer exercício e reeducação alimentar é o suficiente. Assim, se tu conseguisses fazer como deveria, em tese seria. Mas pra fazer isso, a tua mentalidade tem que estar boa. Então, assim, tu às vezes não consegue fazer, por exemplo, a escolha alimentar, a reeducação alimentar, porque a tua mentalidade e as emoções estão desequilibradas. Então, aí a reeducação não vai. Se a reeducação fosse, iria emagrecer, iria ser suficiente, mas não seria só isso, porque a tua mentalidade estava boa, entende? Ó, a Rosiane se cobra na maternidade, no casamento, no trabalho, em relação à filha, como esposa e mãe também me cobro demais, já me cobrei muito quando as crianças eram pequenas, olha aí. Trabalho, família, também me cobro. Grazi chegou aí, em que áreas da tua vida tu se cobra muito, Grazi? O que eu quero que vocês entendam com essa pergunta que eu fiz e com essa resposta que vocês fizeram? Como não se cobrar tanto em relação ao emagrecimento? Não é só sobre emagrecimento, meu amor, minha criatura. Não é, é sobre você. Você se cobra muito em todas as áreas da tua vida. Claro que não seria diferente no teu emagrecimento. Tem alguma área da tua vida que tu não te cobra muito? Que tu consegue fazer meia boca e fica lá tranquilona? Conta aí pra mim. Não, em relação a isso nem me cobro muito. Tem isso? Se tem, é porque você não valoriza tanto aquela área. Pode acontecer. Mas com as perfeccionistas é raro acontecer. Tudo que eu faço tem que ser bem feito. Tudo tem que ser perfeito, incrível, maravilhoso. Tem que chamar atenção. Tem que ser maravilhoso. Tem que ser elogiável. Eu tenho que amar. E o outro, consequentemente, em geral, ama também. Tem que estar perfeito para sair, para mostrar, para entregar. Não sei fazer mais ou menos. E aí vem a fome emocional. Ó, a Denise falou, não, acho que não. É em tudo e isso faz sofrer. Vocês estão entendendo? Então, quando a Rê fala, como não se cobrar tanto em relação ao emagrecimento? Mas tu se cobra em relação a tudo. E, inclusive, é por isso que às vezes vocês não conseguem emagrecer. Porque, imagina, a roda da vida lá, tudo tá 10 é meio que muito, gente. É um objetivo, mas assim, é difícil. Porque pra uma área tá boa, às vezes, tu tem que abrir mão um pouco da outra. Tem 1 a 10, é até fácil. Mas e aí, como que estão as outras? 2, 3, 4? Não pode, porque não passa de ano. Tem que estar tudo 7 aqui, pra mim. No mínimo 7. Eu prefiro que esteja tudo 7
do que esteja 10 em uma e 3 na outra. Então a autocobrança em relação a todas as áreas da tua vida te deixam cansada, exausta. Inclusive é um belo ponto pra gente conversar, porque amanhã é nosso dia, Dia Internacional da Mulher. E é uma característica muito feminina, de ser produtiva, de ter muitos papéis e de querer ser boa em todos os papéis. Se a gente tivesse um papel só, tava bonitão. E aí? E agora, hoje? Antigamente, né, em geral, a mulher era dona de casa. Lá, a maioria, né, era dona de casa. Então, ela era dona de casa e ela cuidava da casa. E é difícil. Mas ela não era uma profissional, ela não tinha que sair, depois voltar, ser dona de casa e tal. Não, o jeito que cuidava dos filhos lá antigamente era diferente do jeito que a gente cuida hoje. Então, ó, já é menos uma carreira, porque a carreira era dentro de casa, já era menos uma questão com a educação dos filhos, porque era diferente, não é igual. Em relação ao casamento também era diferente, tinha um lugar de menos atividade, de menos decisão, de menos um monte de coisa. Então, não tô dizendo que era mais fácil, tinha muitas coisas mais difíceis. Mas hoje, a gente tá mais sobrecarregada. Isso não tem discussão. É uma sobrecarga de tarefas mesmo, não é que é só emocional. Isso gera uma sobrecarga emocional também. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Quando eu faço algo meia boca, eu fico com um peso na consciência. Olha, fico com peso na consciência. E aí tu coloca pra ti que pra emagrecer tu tem que fazer a boca inteira. Não pode comer nada de doce. Tem que fazer exercício todo dia, foi a gente conversou na última mentoria. E aí, olha que puxado que é, porque tu ainda tem todas as outras áreas também pra ser perfeita. E daí tu tem que ser mãe super atuante, ficar até tarde esperando os filhos porque tu quer passar o tempo com eles, mas tu gosta de dormir cedo, daí tem uma questão com o marido, aí tem a questão do trabalho, e ainda quer emagrecer, e não pode faltar nenhum dia na academia, não pode comer um docinho. Entendeu que é pesado? É pesado, gente. Além de ser perfeito, tem a questão de ser boazinha, pra não decepcionar o outro. E a questão de não decepcionar o outro, tu tá colocando a questão dentro da tua cabeça. Porque tu tá tomando a decisão de não decepcionar o outro. Mas às vezes tu nem sabe o que o outro quer. E aí tu gasta mais tempo e mais energia, porque tu tem que imaginar o que o outro quer, fazer o que tu imaginou que o outro quer, e às vezes nem era o que o outro queria. Daí ele ou não te valoriza, porque ele nem queria, ou ele ainda fica bravo, porque ele queria outra coisa que você não fez, porque fez aquela que você achou que tinha que fazer, entendeu? É um exercício. Hoje eu me cobro muito em relação a não conseguir treinar, ó, como antes. Como é que era a tua vida antes? O que tinha? Quais eram os teus papéis e teus compromissos nesse antes? E o que tem hoje que não tinha, né, que tem? O que tem hoje, além do treino, que não tinha antes? E acho que só por causa disso não emagreço, tá vendo? Daí tu pensa, não, como eu não treino como antes, eu não emagreço. Mas como eu não consigo mais treinar como antes, porque eu tenho outras demandas, então não tem jeito, não vou emagrecer. Chegou, Ju! Pesado, perfeccionista, trabalhar, estudar, se cuidar cuidar da casa, cuidar dos filhos, marido, família, fazer esse... Gente, só te falar, a pessoa já fica assim, ó, cansada, não é? Entenderam? Então, assim, essa cobrança não é em relação ao emagrecimento, é em relação a tudo na tua vida. Então, tu precisa, precisa nascer de novo. E é isso mesmo. Eu quero que vocês nasçam de novo, diariamente, com as coisas que forem mais interessantes para a vida de vocês, para que a vida de vocês seja mais fácil e mais leve. Tu tá rindo para não chorar? Mais ou menos isso. Eu quero mais é que vocês nasçam de novo. Quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento, eu nasci de novo sem ter que nascer de novo. Porque eu não sou mais a mesma Gleice que eu era antes. Eu não sou mais a mesma Gleice de antes de ser mãe. De antes de ter engordado, porque eu era magra, engordei, passei por um processo que foi maravilhoso na minha vida. Que bom que eu engordei. Se eu não tivesse engordado, eu não tava aqui hoje. Não tava aqui hoje. Eu só entrei nesse mundo porque eu engordei e emagreci. Senão eu não estaria aqui hoje, tem noção do presente que ter engordado foi pra mim. Eu teria ido para outro lado e eu precisava estar aqui. Então aquilo foi importante sim na minha vida. E eu renasci. E eu quero que vocês renasçam todo dia. Não quero que vocês fiquem com aquela sensação de ai meu Deus, eu tô insegura, essa não sou eu. Não, é você. Quem não é você é essa aí que tá sofrendo.
Essa que tá sofrendo, que não tá conseguindo ter aquilo que diz que quer, essa tá sofrendo, porque tá dando um murro em ponta de faca. E é porque se cobra muito, em todas as áreas da vida. Ninguém vai dizer assim, ai não, eu me cobro muito no emagrecimento. Mas assim, só no emagrecimento. No resto, não, sou bem relaxada. Não relaxada no sentido de crítica, relaxada mesmo. Não, eu tô de boa, de boa. Quem aqui tá de boa com a vida? Hoje eu tô de boa com a vida, mas em algumas áreas não. Ai, gente, temos que rir, temos que rir. Vocês entenderam? Então não é só isso, é em tudo. E aí, como é que eu faço pra não me cobrar demais, então, em todas as áreas da minha vida? Aliás, por que eu me cobro demais? Por que vocês se cobram demais em todas as áreas da vida? Por quê? O que vocês acham que essa autocobrança e essa busca pelo perfeccionismo livra vocês do quê? Vamos pensar, porque assim, se a gente faz um negócio que a gente quer que seja perfeito, que a gente não quer falhar, a gente se cobra. Tem um objetivo. A gente tá querendo alguma coisa, a gente quer ganhar alguma coisa, a gente quer sentir alguma coisa e a gente não quer sentir outras coisas. O que vocês querem sentir quando vocês se cobram muito e querem fazer muito perfeito e maravilhoso? O que vocês querem sentir e o que vocês querem deixar de sentir? Quero saber. Não quero ser julgada, Dani. Por quem? Quem que tu acha que vai te julgar? Tu julga, vamos lá. Tu julga, Dani, as pessoas que tu olha assim, as pessoas, ela não se cobra demais. Tu julga? Tu ensina os teus filhos a se cobrarem demais? Ó, acho que o reconhecimento do outro. E vocês ganham isso. Eu perguntei isso na outra aula, lá 360. Que elogios vocês recebiam lá atrás quando vocês... Que elogios? E aí os elogios de vocês aqui tinham vindo relacionados a isso. Nossa, que não dava trabalho. Olha, que não dava trabalho. Então, quer dizer, eu tenho que me cobrar muito, eu tenho que cuidar de tudo, tenho que deixar tudo arrumadinho, tenho que me antecipar, tenho que resolver. E aí eu não dou trabalho. E aí eu recebo elogio. Nossa, se não fosse a Denise na minha vida, meu Deus, não sei o que seria de mim. Se não fosse a Daniela aqui na minha empresa, nossa, se não fosse a minha mãe, não sei o que seria. Ela dá conta de tudo. Eu admiro a minha mãe, eu admiro a minha funcionária, eu admiro a minha esposa. Porque ela, eu não sei como é que ela dá conta. Ela é muito boa. Olha, não, tá vendo ela aqui, ó? Nossa, tu vai ouvir falar muito dela. Porque ela faz tudo maravilhoso. Onde ela bota a mão vira ouro. Alguém? Reconhecimento do outro. Quando acho que não vou dar conta, desisto logo. Desde a infância. Tá vendo? Porque não sabe lidar com o fato de ser iniciante. Não sabe não ser perfeita. Se eu ver que eu não vou conseguir, eu não vou passar recibo. Não vou passar recibo que eu não fiz bem feito. Não, eu invento uma coisa aqui, pego outra coisa que talvez eu consiga ser perfeita e largo essa pelo meio. Porque aí eu não cheguei no final pra ser julgada e dizer, ó lá, ó, terminou, mas ficou bem meia boca lá, ó. Tinha que ser, né? Daí você larga. Quantas vezes tu largou o teu emagrecimento porque tu achou que tu não ia conseguir chegar? Porque tu colocou a régua muito alta, as coisas muito difíceis, não deu conta, largou antes pra não chegar lá e dizer, não, lá, fracassou, ó. Daí eu fracasso antes de alguém perceber que eu tô tentando. Vejo como querer uma perfeição. Talvez pra ganhar elogios ou não ser julgada e cobrada. Sempre tem a ver com isso. Sempre tem a ver com fugir de julgamento, fugir de rejeição, fugir dessa dor. Quem vocês acham? Em relação, a gente tá falando do emagrecimento, mas eu tô puxando e dizendo pra vocês que isso tem a ver com a vida toda de vocês. Quem que vocês acham que tem uma importância real e que vai chegar e vai... Renata, não tá se fazendo direito no teu emagrecimento? Nossa, não tá emagrecendo, né? Não, desse jeito não vai emagrecer nunca. Ou, né, no teu trabalho, ou como mãe. Quem que é capaz de julgar vocês e que isso vai mexer com vocês? Alguém tem que ser alguém importante, não pode ser o Zezinho da esquina. Ninguém vai me julgar. Quem está à minha volta nem liga, mas eu julgo na minha cabeça e me cobro o tempo todo. E tu julga os outros, né, Dani? Aqui, ó, só tá mais aqui, ó, só eu e mais 7 pessoas. Tu julga os outros? Se tu olhar e falar, nossa, a pessoa fez bem feito. Nossa, tem que ser eu. Tem uma sensação de, nossa, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Tem que ser eu. Porque se eu não pegar isso pra mim, nossa, ninguém tá nem aí.
Se eu não cozinhar desse jeito, ninguém vai cozinhar. Se eu não cuidar do marido, ninguém vai cuidar. Se eu não cuidar dos filhos, ninguém vai cuidar. Se eu não cuidar da casa, ninguém vai cuidar. Se eu não trabalhar, ninguém vai cuidar. Quem? Acho que é a paz de saber que está bem feito. Olha isso. Olha o controle. Tá vendo? Não. Se tiver comigo, eu sei que vai ficar bem feito. Agora, se tiver que fazer trabalho em dupla, em trio, e daí o outro vai ter que fazer a outra parte, depois eu vou ter que revisar porque ficou ruim, aí vou ter que me indispor. Ai, não, deixa que eu faço tudo e boto o nome de vocês. É quase isso. Vocês estão fazendo na vida. Vocês estão fazendo tudo e botando o nome dos outros. No trabalho, no relacionamento, na maternidade. Ó, tá vendo o controle? Isso é controle. Eu quero fazer bem feito, então eu vou lá e pego pra mim. Só que cansa, porque é tanta coisa querendo ser bem feita que alguma coisa não vai dar. E aí o emagrecimento é uma coisa que dá pra largar. Porque em tese não prejudica ninguém, parece que não prejudica ninguém, só vocês. E aí se é só eu, tudo bem, o problema é prejudicar os outros. Imagina, eu me prejudicar é melhor do que eu fazer uma coisa mais ou menos e prejudicar um pouco meu marido. E não é nem prejudicar, é deixar de entregar tudo. E aí você faz, gasta energia. E não tem mesmo energia pra você. Você se deixa pra segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Uma vez um amigo meu me viu reclamando que tudo pediam pra mim as coisas de serviço. Ele de imediato me respondeu que a culpa era minha, pois eu fazia as coisas o tempo todo e com isso pediam pra quem era mais fácil. Claro. E aí tu ganha também. Entendeu? Que tudo que aquilo que a gente mais reclama é a gente que alimenta, a gente alimentou aquilo de alguma forma. Tu reclama que tudo te pediam, mas quando te pedem, tu vai lá e faz na hora. Aí, em algum momento, não pediam só pra ti. E talvez tu falava, deixa que eu faço. Ou o coleguinha que ia fazer também, tu olhar lá e passava na frente de alguma forma, não é por mal, sem querer. Mas aí a pessoa, quer saber? Depois ela vai ainda, sei lá, a pessoa lavou a louça. Daí vai lá, tu pega e lava de novo porque não ficou bem lavada. A pessoa, não, então eu não vou nem lavar. Deixa que ela lava então, deixa que ela arruma, deixa que ela fala, deixa que ela faz, deixa que ela busca, deixa que ela leva. Tudo deixa que ela faz. Pior é que acho que só eu mesma. Eu julgo, não falo, mas julgo o tempo todo na minha cabeça. Eu sei. Quando a gente tem medo de ser julgada, é porque a gente julga. Eu contei a minha história pra vocês, que eu julgava as pessoas que iam na academia, as mães que iam na academia. E eu, como é que eu vou lá fazer um negócio que eu julgo as pessoas? E aí eu vou ser julgada também, eu que não vou. Não quero ser julgada. Então, o julgamento primeiro vem da nossa cabeça. Se passou pela tua cabeça, é porque tá dentro de ti. Mas vai que a pessoa pensa, tá dentro da tua cabeça. Então é porque em algum momento julgou aquilo também de alguém. Pode ser numa outra situação, mas aquilo passou pela tua cabeça e tá dentro de ti. Tanto que quando alguém julga alguma coisa e que não tá dentro de ti, tu fala, meu Deus, tá doida? Nem pensei nisso. Porque não tá dentro de ti, tá dentro dela. Então o julgamento dos outros tá dentro dos outros. Os julgamentos que você tem medo de receber tá dentro de você. Quando eu como doce, meu marido sempre fala, por isso que não emagrece. Não adianta fazer curso, na cabeça dele tem que ser radical na alimentação. E aí tu poderia chegar e dizer assim, não. Sabe por que eu como doce às vezes? Porque à noite eu fico sozinha. Porque às vezes tu vai lá pra casa do teu pai, eu sei que tu tem que cuidar do teu pai, eu não tenho os meus aqui, e eu queria estar contigo. Mas eu não tô, porque tu tá lá com teu pai, eu tô sozinha, e é um momento que eu me sinto sozinha. É a noite. Então o doce é um companheiro pra mim. E sim, esse é um motivo de eu não emagrecer também. Mas tu entende que o doce tá me ajudando de alguma forma? E que o que eu tô precisando é de companhia, disso, daquilo. Já falou isso pra ele alguma vez? Meu marido sabota meu emagrecimento comprando bolos e refrigerante, né? Isso aí é tema pra outro. Tem que ver. Teu marido não quer que tu emagreça? Às vezes eles não querem porque eles perdem. Mas, ou tu fala assim, não traz. Aí ele traz e tu come. E ele olha pra ti e tu tá lá. Ai, que delícia. E talvez seja o momento do dia que ele te vê mais relaxada, mais feliz, mais tranquila. Tu acha que ele não vai trazer? Vai trazer, vai continuar trazendo. Aí ele diz que não comprou pra ti, mas tu come, né? Daí tu fala, claro, comer, porque tava ali, né? O teu propósito tem que ser maior. Já falei também, acho que a Maria Sônia não tava aqui. Eu e meu marido, todo domingo, vamos na casa da minha sogra. E ela fazia bolinho de arroz. E ela fazia um monte, assim, ela é a rainha da fritura. Tudo na banha lá. É bolinho de arroz, é batata, é tudo que é frito, se puder imaginar, ela faz.
E a gente comia um negócio, um bolinho de arroz inteiro. E ela fazendo, e a gente comendo. Quando a gente decidiu emagrecer, a gente continuou comendo, mas começou a sobrar, e muito. E ela ficou brava no começo. E a gente explicou. E ela ficou brava porque ela gosta que como muito. Porque quando come muito, ela acha que é porque a pessoa gostou. E quando não comeu, é porque não gostou. Não é porque já tá satisfeita. Não tem nada a ver. Comer pra ela não tem nada a ver com fome e com saciedade. Tem a ver com gostar ou não gostar. E é uma crença dela. E a gente tava reforçando isso, porque era bom. Então ela fazia pra nós, a gente adorava, comia tudo. A gente continua comendo agora, mas agora sobra, a gente traz pra casa e come a semana toda. Vocês entenderam? Então você tem que sinalizar o que você quer e o que você não quer. Não só de imediato, mas baseada no teu propósito. Porque na hora, de imediato, claro que você quer comer o bolo. Óbvio que você quer comer o bolo. Quem não quer? Mas qual a consequência aquele bolo, em tal quantidade, né, sem fome, vai causar aí no teu resultado? Seria falta de foco abandonar o emagrecimento? Não consigo te responder desse jeito. Não sei exatamente o que tu tá querendo dizer que, não, eu tô sem foco no emagrecimento. Aí tu abandona o emagrecimento? Pode ser. Pode ser que tu não esteja focada no teu emagrecimento, porque o teu foco tá em outro lugar. Pode ser. Agora tem que entender por que tu perdeu o foco se aquilo era importante pra ti. A gente não pode perder foco naquilo que é importante pra nós. Jamais. Se os meus filhos são importantes pra mim, eu não vou perder o foco neles. Só que a gente pode ter vários focos e os focos vão oscilando ao longo do dia e do momento. Nesse momento, vocês são o meu foco. Quando der 5 horas, vocês deixam de ser o meu foco, vocês às vezes mandam mensagem pra mim, eu não vou responder, porque ali o meu foco são os meus filhos. Depois o meu foco é meu marido. Depois o meu foco é fazer comida. Depois o meu foco é me exercitar. Então o foco ele vai mudando. Só que, mesmo meus filhos não estando no meu foco agora, porque agora são vocês, eles não deixam de sair da minha vida e dos meus propósitos. A gente pode ter vários propósitos na vida e vários focos. Só que agora eu não tô pensando no meu emagrecimento. Eu tô pensando em ensinar vocês. Entendeu? Agora, quando tu perde completamente o foco no teu objetivo, porque tu focou em outra coisa que naquele momento era mais importante pra você. Aí você abandona. Muita energia gasta sem necessidade. Sim, e aí tu tens que entender isso. Caramba, eu tô aqui me cobrando pra eu ser aplaudida, pra eu não ser julgada e não ser criticada. E assim, por um lado funciona, mas por outro não. Vale a pena? Quanto custa isso na minha vida? Qual é o custo de eu fazer tudo maravilhoso, perfeito, incrível na minha vida? Qual é o custo na vida dos meus filhos? Porque eles estão crescendo, vendo isso, vendo uma mãe que não erra, que não se entrega, que não dorme, que não sei o quê. E é um peso pra eles também, porque é um exemplo. Eu quero isso? Eu quero, porque daí eles não vão incomodar ninguém, vão ser independentes. Mas precisa ser tão independente assim? Não pode ser um pouquinho dependente, não é uma dependência, mas independente no sentido de, nossa, eu não tô sozinha nessa vida, caramba. Poxa, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho pais, eu tenho amigos, não posso, sabe, chorar no colo e dizer, pô, vem comigo, me ajuda nisso, eu tô vulnerável naquilo, entendeu? Já falei, ele se esquiva da conversa, tem sido um exercício, entendeu? Mas tu precisa, entender? É muito falso a pessoa chegar a falar e sair andando. Por isso que não emagrece. Não adianta fazer curso. E aí também tu explica, pode explicar. Não, curso é um curso que eu faço, é um curso de emagrecimento, mas a gente trabalha outras questões e por isso que eu tô descobrindo isso. E, inclusive, eu preciso fazer essa conversa contigo e a gente precisa fazer pequenas mudanças. Porque a comida me ajuda, às vezes a comida às vezes ajuda a manter o casamento. Aí será que se eu não estivesse comendo e eu estivesse sozinha, será que eu ia estar nesse casamento ainda? Eita, não tô falando de ti, tá? Tô falando pra muitas aqui. Será que eu ainda estaria nesse trabalho? Porque assim, é difícil de engolir. E aí eu como, e aí me alivia. Daí o sapo desce mais redondo. Será que eu estaria nesse relacionamento? Será que eu estaria nesse trabalho? Será que eu teria o equilíbrio que eu tenho? Porque a comida me ajuda a me equilibrar, me desequilibra e do outro lado. Mas na hora me equilibra? O remédio? Será? Eu acho que sempre julguei pessoas gordas, pensando como elas conseguem ficar com o corpo feio e não se esforçam pra emagrecer. Aí agora, tu se tornou a pessoa que tu julgou na tua cabeça. Quando eu te olho, não acho nada disso, mas tu sim. E não vou te convencer do contrário, nem quero. E é isso. Então, todo dia, quando tu olha, tu se julga como tu julgou os outros. Tu se tornou a pessoa que tu julgava ali atrás. Então, o que tu pode fazer?
olhar e falar, caramba, eu acho que vacilei, porque o que essas pessoas estavam passando? Oh, meu Deus, eu não tinha lido o que tu tinha escrito. É exatamente o que eu falei, eu não tinha lido. Hoje me julgo por estar como alguém que sempre me critiquei. Quando eu olho alguém na rua, assim, obeso, ai, me afoguei. Eu penso, coitada dessa pessoa. Juro que eu penso, coitada. Eu penso, coitada, cara. Porque, assim, pra pessoa chegar naquele lugar, imagina as dificuldades que ela tá passando. Eu olho pras crianças na escola, eu olho pras professoras e eu falo, meu Deus, não é a pessoa tá, assim, um pouquinho fora de forma, não é isso. Pessoas obesas mesmo, gente. E pessoas, tu vê as pessoas engordando, claro, eu trabalho com isso, eu me chama atenção. Crianças, antigamente, tinha, né, quem tem a minha idade aí, tinha um gordinho, a gordinha da escola, assim, da sala. Tinha uma, tinha duas, hoje, tá, é muita gente. É um desequilíbrio muito grande. Então, talvez tu olhar e falar, essa pessoa tava com dificuldade. A comida tá ajudando, a comida ajudou. Foi difícil, tá difícil pra ela. Assim como tem coisas que estão difíceis pra mim, a comida tá me ajudando. Mas eu tô me dando conta disso e consigo tirar eu preciso tirar a comida do lugar do remédio. Só que não é só tirar, é fazer as coisas pra não precisar do remédio. Inclusive, reduzindo a sua cobrança. Mas como, Gleice? É um processo de olhar e falar, tá bom, não tá perfeito, mas eu fiz. E isso aqui, tá bom, eu fiz. Ai, em relação aos filhos, gente, é impossível achar que é perfeita. E a gente vai fazer tudo que a gente acha que deve e ainda vai ter alguma coisa que eles vão ter de dor. Entendeu? É um custo muito alto, é um péssimo exemplo. Não é um péssimo exemplo, mas eu sei que tu não queres chegar lá na frente e ver a tua filha com as mesmas dores que tu, com um problema lá no teu cabelo, a mesma coisa que tu não quer. E ela vai ter aprendido contigo, não tô falando que vai acontecer. Que tu pode dizer, gente, eu também erro. Mas eu fico tentando acertar toda hora. A única certeza é que eu vou errar. E assim, acertar demais tá caro pra mim. Então assim, gente, ó, eu vou dormir um pouco mais cedo, então, né, tem dia que eu vou esperar, tem dia que eu não vou, tem dia que eu vou isso, que eu vou aquilo, eu vou comer o doce, eu não vou na academia um dia. Eu arrisco dizer que na hora que vocês tentarem fazer menos perfeito e aprenderem a lidar com isso, vocês vão emagrecer mais do que tentando fazer tudo perfeito. Porque vocês tentam fazer tudo perfeito, mas não conseguem. Porque ninguém consegue. Ou não conseguem por muito tempo. E daí, quando larga de vez. Então, é melhor fazer tudo mais ou menos, mas fazer tudo, do que fazer 3 coisas muito bem feitas e outras muito mal feitas, ou nem fazer, ou não terminar, como a Rose falou. Não, eu nem conseguia terminar as coisas, porque quando eu via que não ia dar conta, eu, vazava. Gleice, eu não sei ficar no meio termo. Ou eu me e quero fazer perfeito, ou eu desencanto, pode emagrecer e volto a engordar. É um exercício, Grazi. Não é, Gleice, me dá uma dica. Não tem uma dica. A dica é ir. E aí entra no que a segunda coisa que ela falou. Como valorizar as pequenas conquistas? Eu preciso ver. Eu preciso aprender a identificar. Preciso prestar atenção e ver essas conquistas. Reconhecer a vitória quando ela acontecer. O problema é que pra vocês só a vitória é só maravilhosa, incrível e perfeita e vocês não veem. Mas tem pequenas vitórias. A Renata, nas últimas semanas, ela tem visto isso. Nossa, Gleice, ela mandou lá a fotinho do docinho que ela trouxe do coffee break porque ela não comeu e não quis ficar com aquela sensação de que não comeu. E não comer aquele doce e as perguntas que ela se fez, a forma que ela pensou, foi uma sensação de vitória pra ela. Então eu vou orientar vocês a começarem a anotar. Faz lá uma tabelinha. Ainda quero criar uma tabela, mas eu não sou boa de tabela, gente. Eu sou muito ruim de tabela. Se alguém quiser criar aí, depois me mandar, eu uso aqui. Mas uma tabela simples. Minhas conquistas no emagrecimento. Bota lá. Data, bonitinho. Faz lá uma coluna pra data. Outra coluna. A Ju que é boa nas tabelas aí. Eu não sou boa nas tabelas, gente. Meu Deus, tinha que fazer um curso de Excel. Uma coluna pra data. Uma coluna pra conquista percebida. E uma coluna para como você se sente. Simples, básico, que o básico funciona. Vou lá, 7 de março, conquista. Consegui mastigar mais hoje e comi um pouquinho menos. Como é que eu me senti? Nossa, me senti vitoriosa. Ai, foi um pouquinho, mas eu prestei atenção
atenção e eu percebi essa vitória. Anota, porque senão você vai esquecer. Depois vai lá, 7 de março de novo. Nossa, eu consegui prestar atenção e beber mais água. Nossa, eu me dei conta que eu fui no coffee break e podia ter lavado a água, não. Mas eu fui lá, eu olhei, escolhi o que... Enfim, eu quero que vocês comecem a perceber com o compromisso de anotar, porque quando a gente tem um compromisso a gente faz. Pode até colocar como compromisso comigo, eu não vou cobrar de vocês, porque eu não sou babá de vocês e já falei. E se eu fosse, vocês fariam mais ainda. E é por isso que muita gente vai às vezes na nutricionista, porque tem que prestar contas, e aí vocês não querem passar vergonha, e não querem ser julgados e criticados, aí vocês fazem perfeito, e vêm pra mim com o discurso de que não, eu só funciono se eu for na nutricionista. Eu só funciono se eu tiver um cardápio pronto e fechado. Claro, o cardápio pronto e fechado é a perfeição. Aí você só segue. Saiu de um lugar onde não tem o cardápio perfeito, lá não tem aquilo. Você não sabe. Você fala, não sei pensar, pintou o capim de verde, não come. Porque não tava. O capim só tava no cardápio amarelo. Apareceu um verde. Você não sabe se pode, se não pode. Você não aprende a pensar, não aprende a decidir, não aprende a ser livre. Você quer ser preso, porque preso aí dá. Solto não. Aprende a ser solto. É um exercício também. É um exercício de escolha, de autorresponsabilidade. Porque se você segue o cardápio da nutricionista e não emagrece, é culpa da nutricionista, porque ela fez o cardápio. Agora, se você tá sem seguir um cardápio pronto, né? Enfim, uma dieta pronta, e você toma as melhores decisões em cada momento, e dá errado, a culpa é sua. Aí você se julga e você se critica. Quer arrumar alguém pra botar culpa? Gleice, eu não sei então ficar meio termo. Acho que tem que assumir que desenvolvi um mau relacionamento com a comida, muito por conta de restrições de saúde da mesma. Mas isso fez com que agora, superados os problemas de saúde, estivesse com dificuldade de medir, né? E, gente, mas a maior questão é que a comida vira solução. E solução boa, que funciona, que recompensa de imediato, te faz descansar. Uma vez que você quer ser perfeito em todas as áreas. É um descanso sentar. Não, agora eu vou sentar. Meu, eu já fiz tudo no trabalho pra todo mundo. Eu já fiz pro marido, já atendi todo mundo. Ninguém tem mais nada pra falar de mim. Aí agora só deixa eu sentar e comer. E aí você sabe que tem outras coisas pra fazer perfeito depois. Você vai querer levantar da mesa? Confia. Feito é melhor do que perfeito. E feito de qualquer jeito. É melhor que perfeito. É melhor que perfeito e não feito. Né? Feito é melhor que perfeito e não feito. Não só melhor que perfeito. Porque o problema é que a pessoa que é perfeccionista, ela deixa de fazer se ela não puder fazer perfeito. Esse é o problema. Se eu fizer 5 minutos de exercício, perfeito seria meia hora. E eu só tenho 10 minutos. É melhor fazer 10 minutos ou nada? Só que eu sei que vocês no dia a dia pensam que, não, ou eu faço tudo direito ou eu não faço nada. Mas não tem lógica nesse exemplo que eu tô dando. Se eu não seguir a dieta do dia, então não foi perfeito, então não adianta. Então eu vou comer um monte. Você tá entendendo que não faz sentido? Vocês precisam, então, identificar, perceber os sinais dos progressos de vocês, registrar. Data, qual foi a conquista percebida, menores que sejam e como vocês se sentiram. Todo dia. Pega lá como se fosse um diáriozinho. Faz uma folhinha bonitinha, pode ser à mão, pode ser no caderno, não precisa ser... Faz lá. Todo dia você tem que registrar alguma coisa. Você vai parar, o dia inteiro você vai ficar pensando no teu emagrecimento. Vai dizer, aconteceu essa coisa, vou botar lá. Deixa eu catar aqui. Não, eu não fiz nada hoje, vou ter que fazer alguma coisa pra botar lá na minha lista. Todo dia tem que botar alguma coisa. Pode ser só uma, mas todo dia que tem que botar. E vai ter dia que vocês vão botar 3, 2, 5. Não pode não botar nada. Se você não botar nada nenhum dia, é porque você não tá valorizando o teu propósito. Pode até ser assim, data, conquista. Não ter exagerado quando eu poderia. Não fez nada, assim. Só não fez errado. Não fez nada a mais pra emagrecer. Mas também não fez pra engordar. Então, isso é uma conquista, dependendo do dia. Se você vai no coffee break, comer só o suficiente e ainda assim comer, é melhor do que exagerar. Então, é uma conquista sim. Por quê?
Porque a Renata, umas semanas atrás, e por um longo tempo, ela tava fazendo muita coisa certa. Mas ela tava olhando mais pro que ela não tava fazendo. Que aí era o que faltava para ser perfeito. E ela olhava para aquilo fazia ela se sentir mal. E ela fazia mais errado porque ela tava se sentindo desse jeito. E aí ela engordava e não conseguia emagrecer. Porque ela não tava olhando pras conquistas. Agora ela começou a olhar pras conquistas dela. Agora ela começou... Não, Gleice, ela mandou uns áudios. Aconteceu isso. Nossa, mas eu tô feliz. Porque, olha, em outro momento assim, eu olhei, agora sim. Agora sim. Tem um incômodo. Mas ela tá vendo que ela tá indo bem. Ela pode não estar fazendo perfeito, mas ela não tá mais fazendo as cacas que ela tava fazendo antes. E isso vai fazer o quê? E aí ainda não baixou o peso. Falei, isso é exercício pra ti. Tu tem que passar por isso e aguentar. Se tu faz melhor e teu peso não baixa e tu continua fazendo melhor, vai baixar, não tem como não baixar. Se antes, fazendo errado, um monte errado, ficava igual, agora em um momento vai baixar, só aguenta e continua. Quem vai fazer essa ferramenta? Fazer isso todo dia vai ajudar a construir uma mentalidade de sucesso. É um ciclo da motivação. Um ciclo positivo de motivação para vocês. Entenderam? Né? Dia a dia vai girando esse ciclo e vai te motivando nas coisas certas que tá fazendo para se sentir orgulhosa de ti. E do contrário do que se sentir decepcionada. E você tem que dizer, não tá perfeito. Todo dia vocês buscam essa perfeição para fugir de julgamento, vocês têm que dizer, podia ter feito melhor. Mas eu fui bem. Sempre dava para fazer melhor, tudo dava pra fazer melhor. A gente podia ser melhor mãe, melhor esposa, melhor trabalho, tudo dava pra fazer melhor, gente. Mas o que tinha que fazer pra ser melhor? Que trabalho que ia dar? Tem coisa que vale a pena, tem coisa que não vale. E no emagrecimento, fazer demais não vale, porque é pra sempre. É diferente de estudar pra uma prova, pra dar uma aula, sei lá, tem muitas coisas que são tiros curtos. Que nem aquele vídeo que a Iris mandou outro dia lá do ator. Quem era? Quem que era? Ai, não consigo lembrar quem era. Que fez a dieta. O Mion. Marcos Mion. Que tinha feito a dieta, que não comeu manga, acho que era. Porque ele tinha que fazer um papel, então ele ficou sem comer. Ele fez um desafio que ele não podia comer manga. Ele ficou com vontade de comer manga, mas não comeu a manga. Ele se sentiu vitorioso. E aí, quando acabou, ele tava lá, comendo a manga. Então, quando é tiro curto e objetivo, dá. Não, vou passar no concurso. É um tiro curto. Mas eu não sei se vou passar. Mas tem uma data pra fazer a prova. Tem? É pra tal coisa, eu vou apresentar um trabalho, é um projeto. Mas eu emagrecer é um projeto da vida, porque ninguém quer emagrecer e voltar a engordar. A não ser que você diga, não, eu quero emagrecer porque eu vou viajar tal dia, eu quero estar magra. Aí, beleza. Aí, vou dizer, pode fazer restrição. Faz restrição, treina todo dia, não fura, que você vai chegar lá daquele jeito. Mas e depois? Não, depois é depois. Aí você vai engordar tudo de novo, aí vai ter uma outra viagem, aí você vai ter que fazer tudo de novo. Chato, né? Ficar fazendo toda hora tudo de novo. Então isso aqui é uma coisa que vocês podem colocar na rotina de vocês. Do mesmo jeito que vocês se pesam, eu me peso todo dia. E eu boto lá um papelzinho onde eu anoto. Todo dia. Aí tem lá uma tabelinha. Gleice, Fábio, Lucas. Minha pequena não, mas meu filho pesa. Meu filho, sabe quanto? Ele emagreceu 2 quilos. Desde novembro. Ele tava pesando 41 quilos. Tava assim meio barrigudinho. Ele tá pesando 39 agora. Cresceu e cuidou, não faz dieta, não faz dieta, ele aprende a fazer escolhas e ele tem um propósito, que é ficar mais leve pra jogar melhor o futebol dele. Só deu certo quando ele teve esse propósito. E ele cuida, ele fica chateado, nossa, aumentei não sei quantos gramas. Daí ele vai lá e naquele dia faz melhor, e ele comemora. Não é sobre emagrecimento, é sobre ele se sentir mais vitorioso e conseguir chegar no objetivo dele de desenvolver lá no jogo dele. Então eu tenho a tabelinha lá. Então vocês façam as tabelinhas de vocês, ou usem a tabelinha do planejamento do emagrecimento 1, inclui lá. Já tá a data lá. Qual é a conquista do dia? Nossa, hoje eu fiz isso. Hoje eu consegui conversar com meu marido sobre tal coisa, me senti bem e não ataquei chocolate. Me senti vitoriosa. Agora, presta atenção. Se o teu objetivo de emagrecer
estiver te levando para um lugar que você nem identificou ainda, mas um lugar de perigo, levando você mais para perto dos teus maiores medos, aí você vai se sabotar mesmo. Aí pode esquecer. Aí... Então, sempre tem que estar olhando para isso. Não é aula sobre sabotadores hoje, mas tem que olhar para isso. Será que eu emagrecer vai me trazer algum problema? Também de julgamento, também de crítica, de abandono, de pobreza na sua visão. Será que você está se sabotando para se defender disso? Que pode dar errado? Porque se tiver isso, não tem nenhuma aula aqui que eu possa ajudar você. Essa aula aqui, pode esquecer, é solução na tua vida, se sabotar. Será que você tá viciada em ter esse problema na tua vida? De não conseguir emagrecer? Será que você pensa que não pode ter tudo na vida e que daí você tem tudo na vida, menos isso? Será que quando alguém olha pra tua vida e fala, nossa, tua vida é maravilhosa, né? Aí você fala, pois é, mas tô gorda. Isso te aproxima das pessoas ou... Tem que pensar. Porque às vezes quando não vai, tem uma questão assim que é muito mais cabeluda do que prestar atenção nessas coisas que eu tô falando aqui. Vocês acreditam no potencial de vocês de vencer? Vocês acreditam no potencial de vocês de vencer? De conseguir vencer e chegar no propósito de vocês? Que o emagrecimento vai entregar? Eu acredito que sou capaz. E tu acredita que tu é capaz de fazer as coisas abrindo mão da perfeição? Às vezes eu duvido do meu potencial. No emagrecimento ou em outras áreas da vida? Acredito, já venci outras vezes. Sim, já conquistei tantas coisas. E foi sorte, foi por acaso. Foi fazer. Vocês acham que conquistaram as coisas porque vocês foram perfeitas? Por que será que vocês venceram outras vezes? Vocês acham que as coisas que fizeram vocês vencerem foi porque vocês fizeram de forma perfeita? Claro que tu é capaz, Denise. Se tu precisa aprender a ser capaz de resolver as tuas dores sem comida. Aí tu vai ser capaz de emagrecer. Enquanto a comida for solução na tua vida, real que tu não vai ser capaz de emagrecer, porque a comida tá te ajudando. Então tu vai ter que falar com teu marido algumas coisas. E aí, se ele fugir, tu vai pegar ele pelo colarinho e vai dizer, não, tu vem aqui? Tu vem aqui porque tu é meu marido, a gente tem que conversar sobre isso. Foi empenho e dedicação. Mas foi perfeição? Tudo, gente, tudo que a gente conquistou na vida é empenho e dedicação. Tem um esforço. Mas teve sofrimento? Cuidado. Se vocês me disserem, sim, Gleice, as coisas que eu mais conquistei na vida foram sofridas, difíceis, dolorosas e eu tive que fazer perfeito. Por isso que eu consegui. Aí piorou. Porque daí tá colado. Não, eu só consegui aquilo porque eu dei o couro, eu dei o sangue naquilo lá. Daí eu consegui. Então, assim, pra eu conseguir alguma coisa, eu tenho que me esforçar muito. Eu tenho que dar o couro. E aí, você que vai querer dar o couro aqui também não vai conseguir. E se não der um dia, quem escuta, né? Essa conversa. Aí você vai dizer, tá tudo perdido. Não sou capaz. Quando eu consegui chegar no meu peso meta, eu fiz tudo. Quando eu consegui chegar no meu peso meta, eu fiz tudo perfeito, sim. Mas, como você já previa, não sustentou por muito tempo. É porque tudo funciona por pouco tempo. Tudo. Se tu falar assim, ó. Se alguém falar, a partir de hoje, durante uma semana, você tem que tomar 6 litros de água. Pra mim é difícil, 6 litros. E me dá um bom motivo. Eu vou dar um jeito de priorizar e vou tomar 6 litros de água. Tá, mas é só por uma semana? Só por uma semana? Não, deixa comigo. Ah, não, você vai dormir, dormir muito tarde é horrível. Não, tu vai ter que dormir 3 horas da manhã todo dia por causa disso. Por uma semana. Tá bom. 15 dias, por um mês. Tá bom. Se tiver um bom motivo. Agora não. Pra sempre tu vai ter que dormir às 3 horas da manhã. Ai, pra sempre. Entendeu? O que for pra sempre, tu tem que fazer um luto na tua vida. O que passa a ser pra sempre a partir de agora, tu faz um luto de quando não era pra sempre.
A minha irmã teve que fazer um luto na vida dela de comer glúten. Ela não pode comer glúten. Aí é diferente, não foi para emagrecer. Não pode mais. É proibido. Se comer, vai morrer. Não na hora. Na hora não dá nada, dá um sintominha lá, vai morrer. Quer morrer? Não, então não come mais glúten. Ah, que droga. E aí tem um tempo de luto e de sofrimento. Pronto, hoje ela tá super bem resolvida em relação a isso. Só que ela sempre tem que cuidar. É uma coisa que ela não pode perder o foco nunca. Então, o que vocês precisam fazer o luto hoje é de se comportarem diante da comida ou diante dos comportamentos que envolvem aí o emagrecimento como eram antes. Então, antes vocês estavam acima do peso. Vocês tinham esse comportamento. Se vocês querem emagrecer, vocês têm que ter outro comportamento. Tem que mudar alguma coisa. Quando eu falo emagrecer sem dieta, é sem dieta restritiva mesmo. Mas claro que você vai ter que comer menos. Não é na marra. É entendendo por que você comia demais. Fez sentido essa aula pra vocês? Te ajudou, Rê? Entendeu? Quando tu me pergunta como não se cobrar tanto em relação ao emagrecimento, é que não é sobre o emagrecimento, é sobre ti, sobre a tua vida. Como valorizar pequenas conquistas, vão botar na tabelinha lá e vão prestar atenção e catar as pequenas conquistas e, sabe, potenciar elas, ao invés de ficar falando, fiz aquilo, outro errado. Não, tinha que ser. Aí se sente mal e aí vai lá e come. Como faz esse luto? É um processo de despedida. Como que a gente faz um luto? A gente se despede daquilo que um dia foi e que a partir do momento precisa passar a ser diferente. É uma decisão. É uma decisão de continuar independente daquilo que um dia foi. Então a Renata, ela tá aí, ó, um tempo já fazendo um luto da expectativa dela, de que ela não queria envelhecer, de que ela tem 2 crianças, 2 meninos gêmeos, são crianças, e que eles tomam muito tempo e atenção dela, e que atrapalham real o tempo e os afazeres dela que ela planeja no horário que tá com eles. Ela tá se convencendo, ela tá fazendo o luto de que não. Por um tempo, isso não pode ser desse jeito. O luto é sofrido, é abrir mão, é falar assim, não. A Renata falou, não, eu sofro porque antes eu conseguia treinar, agora não consigo. É um luto. Antes eu conseguia, hoje não consigo. Amanhã daqui a um tempo, talvez já eu deixe de ter essa demanda aqui, pode ser que eu consiga voltar até parecido de como era antes. Mas nesse momento, eu faço um luto dos meus estudos, a mais, do meu treino desse jeito em tal lugar. É um luto. Nesse momento, morreu. Morreu o fato de eu ir para um lugar e comer até morrer. Não existe mais. Essa não sou mais eu. E eu escolho não ser mais eu porque eu não quero aquela consequência. Ontem eu fui no coffee break e eu comi coisas que eu não como normalmente. E eu saí bem cheia. E eu sempre falo, é porque quando a gente come coisas fora do nosso habitual, o corpo já reclama. Mas não comi nada perto do que eu comeria quando eu estava gorda. Comi, sei lá, umas 5 coisas. E ainda foi muito. Mas tinha 1 milhão de coisas que eu podia comer para aproveitar. Entende? Te ajudou? Atendi o teu pedido, Rê? Eu sei que quando vocês fazem esse pedido, vocês querem uma solução prática e fácil. Mas a solução não é prática e fácil. Ela é profunda. Quero fazer um luto de deixar de ter a pretensão de ser perfeita. Então, tu tem que fazer um luto do reconhecimento. Tu tem que abrir mão de ser reconhecida pela perfeição. Tu tá pronta para abrir mão desse reconhecimento? Entendeu? São fases. Demorou para entender, mas não era mais solo. E hoje tem 2 filhos. Que luto difícil. Por mais que quisesse ser mãe. Mas te digo que daqui a pouco vai acabar isso aí. Porque eles são criança agora. Daqui a pouco eles não vão ser. Vão ter outras demandas. Assim, ó, daqui 15 anos, chutando alto, acabou isso aí. E assim, ó, 15 anos passa assim. 10 anos, vamos dizer. Daí talvez você vai dizer, ai meu Deus, não aproveitei quando podia, não sei o que. Aí tu vai poder estudar, vai poder ir na tua academia, vai. Só que nesse meio tempo, como é que tu vai lidar com o fato de não poder? Eu tenho que fazer o luto de emagrecer rápido. Não, tu tem que fazer o luto, do desejo, da expectativa, do que na tua cabeça tu acha que esse emagrecimento vai te trazer, que é um pouco do que a gente conversou ontem, inclusive vou marcar nossa sessão. Entendeu? Não, eu coloco na minha cabeça que quando eu emagrecer vai resolver tudo na minha vida
Então eu quero, não é que eu quero emagrecer rápido, eu quero resolver logo tudo na minha vida. Só que quando a gente pensa nas coisas que a gente acha que vai resolver, então pensar bem, será que é garantir solução? Não é, é outra coisa. Então eu consigo emagrecer com calma e ir trabalhando essa outra coisa de outra forma. Não é emagrecer. A gente tá falando de emagrecer, mas não é emagrecer. A gente quer a consequência. Espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam nessas perguntas, que vocês reflitam nas respostas, que vocês comecem a fazer essa ferramenta. Vão lá, coloquem a data, encontrem as conquistas. Podem até usar o grupo do WhatsApp para isso. Todo dia lá, vocês podem colocar. Podem, quem se sentir à vontade, todo dia bota. Hoje minhas conquistas foram essa, me senti assim. Pode, se vocês se sentirem bem, o grupo tá lá. Podem fazer. Eu vou achar maravilhoso. Façam aquilo que vocês acharem que vai ajudar vocês. Beijo grande. Aproveitem o conteúdo. Obrigada aí por a gente definir essa data aí que eu não ia poder, né? Vocês escolheram não fazer na segunda e na próxima eu não posso. Nossa próxima, a princípio, é dia 18. Mas aí eu confirmo vocês mais pra frente. Já pensem aí num próximo tema. Beijo grande, gente. Bom descanso, bom restinho de semana e feliz Dia da Mulher pra todas nós amanhã. Beijo, mulherada. Tchau, tchau. Vocês são muito especiais. Gratidão.